cheguei num certo ponto da minha carreira que eu só trabalhava, eu não fazia mais nada, eu me sentia incompleto. Naquele momento eu falei, eu preciso buscar algo diferente. Me acendeu uma luz na cabeça para eu poder planejar uma transição. Eu queria deixar de ser executivo e me tornar investidor. A grande liberdade que você pode ter é o poder de dizer não. Mas, cara, muito legal ouvir as histórias de vocês, assim, né? A gente fica... É curioso porque tudo isso daqui que a gente tá falando pra gente é algo que é tão natural e é a mais pura verdade. Quando a gente tava conversando antes da aula, durante a semana, a gente passa vários dias programando tudo isso daqui pra vocês, pessoal. A nossa produção falou assim, poxa, quem que a gente vai levar no último dia? Vamos levar o Barsi, vamos levar um outro convidado. E no fundo a gente falou, como bem disse o Jean, nenhuma história é melhor do que as nossas. E cada um aqui viveu uma realidade diferente e de alguma forma teve essa chavinha virada, essa transformação gerada pelos ensinamentos do Barsi, né? Eu acho que eu posso talvez começar a minha história, e diferente da do Fabião, inclusive, eu diria que o meu contexto familiar, assim, a minha infância, foi relativamente favorável, sabe? Não tive nenhuma grande dificuldade, apesar de nunca ter nada em abundância também. Vim de uma família classe média, normal, meu pai engenheiro, minha mãe professora, tal. E assim, eu pude desde muito cedo aprender sobre educação financeira em casa, né? Então, desde pequeno, assim, eu sempre fui muito conscientizado em relação a gastos, em relação a não ter luxos, não pensar em, sei lá, comprar coisas simplesmente por ego. Então eu via muito meu pai na infância, muitas vezes ao invés de comprar um carro novo, ele colocava o dinheiro para comprar estoque para a empresa dele, coisa desse tipo, sabe? Então assim, eu pude aprender isso bem, muito de cedo, desde pequeno. Tive uma formação, acho que muito orientada também pela minha família, mais voltada ali para o lado das exatas, então fui fazer engenharia, depois eu fui fazer um MBA nos Estados Unidos, tal, mas muito com esse viés de acumular aprendizado, né? O que eu sempre ouvia desde pequeno você tem que estudar, você tem que se formar numa boa universidade, arrumar um bom emprego e passar a vida numa empresa ali que te dê estabilidade, tranquilidade, etc. E eu fui por esse caminho. Acho que assim, fui evoluindo na minha vida profissional, comecei a trabalhar em empresas durante a faculdade, inclusive, tranquei a faculdade por um ano, fui trabalhar na Alemanha, depois eu voltei e tal, e começando ali como estagiário, literalmente chão de fábrica mesmo, meu primeiro emprego foi em supply chain, em logística, então aprendia muito ali no fluxo de produção de uma fábrica e tal, e fui evoluindo, passando por algumas empresas, trabalhei em consultoria estratégica há muitos anos, onde eu pude ter contato com vários setores, várias indústrias, várias empresas diferentes. Depois eu fui para outras empresas e sempre subindo assim, até chegar num cargo de diretoria, que era, vamos dizer assim, um mundo ideal, né? Então, assim, a história resumida aqui é que chegou num dado momento e quem olhasse de fora falava assim, poxa, esse cara tem a vida perfeita, vamos dizer assim, sabe? É o emprego dos sonhos, tá subindo, tá ascendendo, um dia talvez vai ser CEO ou coisa parecida, enfim. E é tipo aquele casamento que você olha de fora assim e fala, poxa, é o casal perfeito, mas você não sabe o que acontece nos bastidores. E a grande verdade é que eu me senti incompleto. Cheguei num certo ponto da minha carreira que eu só trabalhava, eu não fazia mais nada, eu viajava o tempo todo pela empresa, e viagens internacionais, né, muitas vezes. Então, sei lá, eu cheguei, por exemplo, aí pra Argentina 3 vezes em 2 semanas, imagina, coisa desse tipo. Então, isso foi evoluindo até chegar num ponto que eu percebi que eu me senti exatamente naquela corrida dos ratos que vocês viram lá no episódio 1, que é você tá naquele negócio correndo atrás, mas num piloto automático, né?
é quase como algo sem propósito, você não sabe muito bem o que vai dar tudo aquilo lá. E naquele momento eu falei, poxa, eu preciso fazer algo para mudar, porque assim, eu tô começando um contexto novo, tava casado, tal, planejava ter filho, eu não quero entrar nessa roda de novo, começar tudo do zero e perceber que o negócio vai me levar a um ponto onde eu vou falar, isso não é o que eu quero, né? E aí, eu já investia desde cedo, eu comecei bem cedo até pela minha família a investir, meu primeiro contato com o mercado foi com 17 anos, e ali, naquele momento eu falei, eu preciso buscar algo diferente. Eu já tinha ouvido falar do Barsi algumas vezes, e ele era um cara que me trazia... Eu não admirava apenas a forma como ele investia, mas a forma como ele enxergava a vida. Isso para mim era algo muito interessante. Então, assim como o Fabião, né, foi atrás dele, eu também fui atrás do Barsi. Eu descobri onde ele trabalhava, escrevi uma carta para ele, eu falei, pô, pessoa de 80 anos, ele não vai ler e-mail, né, Lu? Eu falava. Eu escrevi uma carta de próprio punho, assim. Eu lembro até hoje eu escrevendo essa carta, sentadinho lá, na hora do almoço escrevendo. Aí eu terminei a carta, fui no correio, mandei, nada, nunca tive resposta. Acho que nem chegou nas mãos dele. Bom, eu não desisti, eu falei, eu preciso ir atrás dele. Chato. Aí eu fui até a portaria do prédio lá, da corretora, descobri, falei com o pessoal de lá e abri uma conta para operar e nessa eu acabei sendo apresentado para ele. Marquei de conversar, ele me chamou para um papo, assim como ele chamou o Fabião, e aquele papo da virada de chave, né? E a virada de chave, ela vem não por algo que o Barsi apresenta para você, que é uma metodologia ultra sofisticada, ou que ele consegue fazer coisas no mercado que é completamente diferente de todo mundo, porque ele sabe fazer contas, análise, não é nada disso. Ele traz a visão da simplicidade, né? Aquela história, não me lembro a frase exata, mas que a simplicidade é o último estágio da sofisticação. Então eu precisei conhecer o complexo, valuation, assim, da forma mais detalhada possível que você pode imaginar, para perceber que muitas vezes o simples ele dá conta. A gente gosta de falar muito aqui sobre o arroz com feijão, né, pessoal? E o arroz com feijão, de fato, não é algo que a gente só fala, é algo que a gente pratica no dia a dia. Se você está fazendo algo que é complexo demais, grandes chances disso estar errado, né? Então, eu me dei conta, isso virou a chave na minha cabeça, assim, totalmente. E aí, eu vou dizer que eu não tive uma transição tranquila, mas aquilo lá me acendeu uma luz na cabeça para eu poder planejar uma transição. Então, o que eu queria fazer? Eu queria deixar de ser executivo em um dado momento e me tornar investidor. Eu gostaria, inclusive, talvez, de ser investidor full time, fazer isso da minha vida, porque eu acreditava que eu poderia viver de dividendos, e foi isso que eu comecei a perseguir. Chegou num dado momento ali que eu comecei a perceber que os meus ganhos com dividendos, eles já superavam o meu salário. E aquilo foi o que eu precisava para ter o conforto de fazer essa transição. Estava num momento familiar já com 2 filhas, uma situação que eu acho que muita gente teria um medo até de fazer a transição, e eu me senti plenamente seguro para ir atrás do meu propósito, para ir atrás do que eu acreditava, do que eu amava e, acima de tudo, deixar tudo aquilo para trás, aquilo que eu achava que não era o certo, né? Depois que tudo isso aconteceu, eu acho que mais do que me tornar um investidor, eu passei a ver a vida de outra forma, a relação com o dinheiro eu acho que muda completamente, e aí a gente começou de fato a transmitir essa mensagem e mostrar para as pessoas que é possível você viver com propósito. A grande liberdade, o Carioca comentou isso ontem, a gente falou isso em outra aula, a grande liberdade que você pode ter é o poder de dizer não. Você ter a condição de dizer não, de ser o dono da sua agenda, essa é a verdadeira liberdade. Não precisar fazer algo porque alguém quer, porque você precisa, é tudo muito diferente. Você ter tempo para sua família, você ter tempo para ficar com as pessoas que você ama e você fazer algo que você ama de fato. Então,
Eu acho que assim, no fundo, o Jean falou muito de transmitir a mensagem. E isso pra gente é quase como uma obrigação moral. Algo que a gente aprendeu, incorporou e hoje faz questão de passar adiante, até pra abrir o olho de muita gente. Porque a gente sabe que tem gente nessa corrida de rato e é isso que a gente não quer.